Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início ao lançamento da Frente Parlamentar do Carnaval em Santa Catarina. A presente Frente Parlamentar originou-se do ato da Presidência número 73, de 13 de outubro de 2025, e conta com a coordenadoria dos trabalhos da excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati. Integram a Frente Parlamentar os senhores deputados estaduais Fabiano da Luz, Marcos José de Abreu Marquito, Padre Pedro Baldiceira, Mário Mota e Rodrigo Minotto. Esta Frente Parlamentar tem o objetivo de somar esforços com as outras instituições e órgãos públicos, escolas de samba e suas entidades representativas para a elaboração, execução e avaliação das políticas públicas referentes ao Carnaval em Santa Catarina. Convidamos para compor o dispositivo de abertura as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Júlio Garcia. A excelentíssima senhora, coordenadora da Frente Parlamentar do Carnaval em Santa Catarina, deputada Luciane Carminati. O excelentíssimo senhor, membro da Frente Parlamentar do Carnaval em Santa Catarina, deputado Marcos José de Abreu Marquito. Convidamos também o senhor coordenador do Ministério da Cultura em Santa Catarina, Alexandre Martins. Convidamos também o senhor presidente da Associação das Ligas das Escolas de Samba de Santa Catarina, ALIESC, Joel Costa Júnior. Citamos e agradecemos a presença das autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. Senhor presidente da Africatarina, Edson Roldan Silveira. Senhor presidente da Escola de Samba Império Vermelho e Branco, Jarrier Sestren. Senhor presidente da Floripedés, Taz Assunção. Senhor presidente da Escola de Samba Unidos da Coloninha, Otávio José de Oliveira Duda. Senhor presidente da Escola de Samba Consulado do Samba, Alexandre Martins Ferreira, mestre Casinha. Senhor presidente, senhor vereador do município de São José, Caê Martins. Senhor presidente da Escola de Samba Protegidos da Princesa, Marcelo Domingos, Marcelão. Senhora presidente da Escola de Samba das Cuia, Edna Maria dos Anjos. Senhor diretor do Carnaval, do Grêmio Recreativo Esportivo Sociedade Príncipe do Samba, do município de Joinville, Davidson Garcia. Senhora secretária-geral da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Marlene Fengler. Senhor diretor do Berbigão do Boca, José Rodolfo Kowalski, neste ato representando o presidente, José Acácio dos Santos. Senhor assessor parlamentar Jorge Lauter, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual Sérgio Guimarães. Senhor assessor parlamentar Sandro Maciel, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual Neudi Sareta. Senhor presidente do Clube Carnavalesco Chavante, Ronaldo Pacífico Vargas. Senhor presidente da Escola de Samba, União da Ilha da Magia, Rafael Braz de Souza. Neste momento, iniciamos as atividades desta manhã,
Convidando o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o deputado estadual Júlio Garcia, para a abertura dos trabalhos, passando em seguida a presidência desta frente parlamentar para a excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati, coordenadora da Frente Parlamentar do Carnaval em Santa Catarina, para presidir os trabalhos. Um bom evento a todos, muito obrigado e bom dia. Muito bom dia, senhoras e senhores. Muito bom dia, senhoras e senhores. Normalmente, as frentes parlamentares se instalam sem a presença do presidente, mas eu fiz questão de estar aqui hoje pela importância dessa frente parlamentar. A Assembleia Legislativa tem estado cada dia mais presente na vida do cidadão, cada dia mais próxima da sociedade que ela representa. E, através das frentes parlamentares, essa interação, essa integração, essa aproximação se dá efetivamente. Então, estou aqui para saudar a deputada Luciane Carminati, grande amiga, querida e excepcional deputada, certamente ficará ao longo da sua carreira a marca da sua atuação. E agora ela encampa também mais esse tema através da frente parlamentar. Está acompanhada aqui do querido amigo deputado Marquito, e quero saudar também o Joel e o Alexandre, que estão aqui conosco na mesa, e a todos aqueles que, de alguma forma, têm participação nesse evento, que é saudar também o deputado Mário Mota, que acaba de chegar. Esse evento que é a maior festa popular do planeta Terra e que, além da alegria, além da cultura, além de tudo que ele expressa, ele ainda traz ganhos para a economia. Então, é uma atividade que transcende a festa propriamente dita, né? E que é feita com tanta dedicação, é uma festa tão bonita, com tanta gente tão organizada, que, sem dúvida nenhuma, já merecia da Assembleia Legislativa essa participação mais efetiva, o que acontece agora através dessa frente parlamentar. Sejam todos muito bem-vindos, a Assembleia se sente honrada com a presença de vocês e feliz por poder participar de mais um tema tão importante na sociedade e na vida de todos os catarinenses. Muito bom dia a todos. Passo a palavra para a presidente da Frente Parlamentar, a deputada Luciane Carminati. Muito obrigada, presidente. Já o cumprimentando e agradecendo, e eu sou prova do que ele falou, porque eu coordeno outras frentes e ele nunca participou. Essa é a primeira, me surpreendeu positivamente, para a gente ver a importância do carnaval e desse olhar, né, sobre a arte e a cultura também, e o papel do Parlamento catarinense aqui à frente desta política pública tão importante. Então, eu quero já agradecer muito, né, pela sua presença, a Marlene também, que eu também espero vê-la deputada ano que vem aqui com a gente, faz muita falta e hoje está aqui ajudando na casa. Cumprimentar meu colega, deputado Mário Mota, nosso vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia, eu presido e ele é o vice-presidente. Meu colega também, deputado Mário Mota, Marquito, que é membro da Comissão de Educação também, Educação e Cultura, junto com a gente, aí o Marquito contribuindo, o Alexandre, que representa o MINC, né, o Ministério da Cultura, o Escritório Regional de Santa Catarina. E o Joel, que representa todos vocês aqui, as escolas como um todo, e a pessoa que nós temos discutido, né? Cada vez que estoura um problema, né, que dá uma chuva lá no Nego Querido, que acaba com as alegorias, ele tem que fazer alguma coisa. Não dá, temos que fazer alguma coisa. Então, nós chegamos nesse momento de hoje aqui por conta de todas essas preocupações, né, presentes em quem faz o carnaval há décadas em Santa Catarina. Agradecer o Caê, que é nosso vereador, também esteve na passarela, né, não só na Nego Querido, mas também lá no Rio, né?
Foi para lá no domingo, foi bonito, né? Mas eu quero, de forma muito especial, cumprimentar a todos e gostaria que, ao cumprimentar as escolas, vocês levantassem a mão para a gente identificar quem está aqui, né? Escola de Samba União da Ilha da Magia. Ótimo. Clube Carnavalesco Chavante. O Sandro, representando o deputado Sareta, né, também está aqui, faz parte da frente. O Jorge, representando o deputado Guimarães, também aqui. O Sérgio Guimarães. O Berbicão do Boca, aqui. Rodolfo Kowalski. A Marlene, já citei. A Marlene. O Davidson Garcia, do Príncipe do Samba, de Joinville. Obrigada. Das Cuia, a Edna. Ótimo. Marcelo, da Escola de Samba Protegidos da Princesa. Caí também já citei. Alexandre. Otávio, Samba Unidos da Coloninha. Floripé 10. Aqui. Império Vermelho e Branco. Africatarina. Consulado. Faltou alguma? Copa Lorde, a escola do presidente, não é possível. Nossa, só porque não está aqui, hein, pessoal? Não está aqui, viu, presidente? Meu Deus. Mais uma? Jardim das Palmeiras. Okay. Agora que chegou, ó, Jardim das Palmeiras e Copa Lorde. E Fanfarra da Ponte e também... Fanfarra da Ponte está onde? Aqui, legal. E a Fundação Lagunense de Cultura. Ótimo. Então, vocês vejam a representação. E não é só isso, né? Nós temos mais ainda. Nós temos Lages, que tem carnaval. Nós temos São Francisco do Sul, que tem carnaval, né, Joel? Joaçaba, que não está aqui, que tem carnaval. Ou seja, se nós olharmos aqui, o carnaval ele existe em todas as regiões do Estado. E por que a decisão da instalação desta frente parlamentar? Porque o carnaval, como bem falou o presidente, ele também é uma economia criativa, né? Ele gera emprego, produz renda e ele é uma política de Estado. No ano passado, o Joel nos relatava que foram mais de 500 milhões movimentados em torno do carnaval em Santa Catarina. Nós temos uma situação de carnaval de passarela que é considerado a terceira maior do Brasil, né? Florianópolis só perde para o Rio e para São Paulo. Mas, quando a gente olha as condições, os equipamentos públicos disponíveis são muito precários. Então, a frente parlamentar ela tem essa necessidade de aglutinar todas essas dores, todas essas demandas, e, a partir desse momento, então, dialogar com o governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, com a Prefeitura, com quem quer que esteja na linha de frente e que possa nos auxiliar. Então, nós já fizemos uma conversa inicial com o presidente Júlio, foi muito positiva, quero destacar. E eu fiz um contato com o governador também. Amanhã temos uma conversa com ele sobre encaminhamentos que depois nós estaremos dando em função da instalação da frente parlamentar. Então, esse é o diálogo. Mas eu também quero destacar que na Comissão de Cultura, outras políticas públicas não tão diretas, mas que indiretamente são tratadas, dizem respeito ao carnaval, como, por exemplo, o PIC. O PIC, que é um programa de incentivo à cultura, a exemplo da Lei Rouanet. Vocês viram que esta casa aprovou há 4 anos atrás um teto de 75 milhões para o PIC. Os últimos dados fornecidos pelo governo do Estado, nós nem utilizamos os 75. E não é porque não tem projeto, é porque o governo não resolveu não utilizar os 75 milhões. Então, tem 11 milhões dos 75 que não foram autorizados para os projetos, né, de isenção e de incentivo fiscal. Por outro lado, nós temos 81 projetos que teriam condições de captar esse recurso. Então, pela lei do PIC, era para ser 207 milhões.
é que não foi corrigido, né? Nós temos 75 milhões, né, desde quando foi aprovada a lei. Ou seja, mesmo utilizando aquele montante lá atrás, ainda assim não foi autorizado o montante total. E nós temos aí 81 projetos que poderiam ter sido financiados. E aqui eu sei que as escolas sofrem muito com a falta de verbas. Pouquíssimas conseguiram recursos via incentivo da Lei Rouanet. Pouquíssimas, acho que foi a Consulado só, né? Foi só Consulado que conseguiu recurso, ou seja, para além do aporte estadual. Então, isso mostra que nós precisamos discutir na Comissão de Educação e Cultura essa também, né, junto com a Frente Parlamentar, o financiamento da cultura em Santa Catarina como um todo. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês e teremos muito trabalho aí pela frente. Muito obrigada. Agora eu passo inicialmente a palavra aos meus colegas deputados. Marquito, pode ser? Lu. Obrigado. Um bom dia a todo mundo. Bom dia, gente. Queria aqui saudar todas as representações das escolas de samba aqui de Florianópolis, Palhoça, São José, mas também de Laguna, que estão aqui, e das outras cidades do estado. Quero aqui cumprimentar a deputada Luciane Carminati por essa iniciativa. A gente assinou juntos a criação da Frente Parlamentar, compreendendo a importância desse espaço organizado dentro da Assembleia Legislativa para debater a questão do Carnaval, né? É muito importante a presença também aqui da presidência, dos outros colegas deputados, da Liesf, do MINC, entendendo também que a gente vem numa crescente do esforço de garantir com que o Carnaval seja visto como uma atividade cultural, uma atividade de expressão crítica sobre a sociedade, muitas vezes, mas também como uma atividade econômica, social, uma atividade que mobiliza as comunidades, uma atividade que está presente o ano inteiro, não somente no período do Carnaval, né? Ano passado, deputada Luciana Carminati, a gente fez uma sessão solene aqui na casa, se eu não me engano, foi em outubro, né? A gente fez uma sessão solene homenageando, né, João, construindo junto com a Liga, com as entidades, homenageando as escolas de samba, já numa tentativa de um esquenta do ponto de vista de trazer para dentro da casa esse debate, essa questão, mas mais do que isso, de fazer um esquenta para o Carnaval que viria, né? Então, a gente homenageou as escolas, mas também homenageou os blocos, que eu acho que tem uma importância bem grande, deputada Luciana Carminati. Uma boa parte das escolas que estão aqui hoje foram blocos no passado e foram se consolidando com as suas comunidades, com os seus recursos, até alcançarem o status de escola de samba e subirem, né? Então, eu acho importante olhar para isso. Eu vi os dados de Florianópolis, por exemplo, foram mais de 100 blocos de carnaval, blocos de rua, que se manifestaram durante o carnaval nesse ano em Florianópolis, né? 67, se eu não me engano, foram apoiados com um pequeno recurso da prefeitura, mas foram apoiados. E isso demonstra assim, um pouco da importância dessa pulverização do trabalho também. A gente também vem acompanhando todos os dilemas, as dificuldades das escolas de samba. O nosso mandato, a gente acabou destinando nos últimos 2 anos quase R$ 2 milhões em emendas impositivas para as escolas de samba, para as demandas que apareceram. A gente não atendeu todas as escolas, mas atendeu em Lages, atendeu em Joaçaba, atendeu em Laguna, aqui em Florianópolis, na região. Não conseguiu alcançar todas ainda, porque é um recurso pequeno, com o objetivo de trabalhar a escola de samba durante o ano inteiro nas suas comunidades. É muito mais um recurso para trabalhar, fazer o trabalho social nas comunidades durante o ano, do que um recurso para ser empreendido para o desfile das escolas de samba, né? Mas é importante porque cria o fomento, né? A gente vem ouvindo muitas demandas da necessidade de estruturação de equipamentos. E acho fundamental falar da importância dos blocos, né? A gente conseguiu destinar um recurso para os blocos afro.
esse ano aqui de Florianópolis. É uma tradição já, a volta à praça na sexta-noite, né? É importante a gente olhar para essas manifestações, porque eles fazem um trabalho o ano inteiro, muitos deles, de formação, de educação, de promoção da cultura, de espaço também para as pessoas se manifestarem. E acredito que o Carnaval ele engloba essa estrutura como um todo. Tem uma outra questão que eu percebi esse ano, que ampliou bastante o pré-Carnaval, né? Eu queria colocar isso, né, Joel? Acho que é importante destacar. E o pré-Carnaval é muito importante, porque ele é um motor que acaba aquecendo, gerando trabalho, emprego e renda, economia na região. Então, a gente viu que 20 dias antes já tinha toda uma atividade bem presente de pré-carnaval e espero que aumente cada vez mais, né? Eu acho que com as ligas municipais e a estadual, a gente tem aí uma sincronia entre os carnavais, desfiles e as escolas durante o estado inteiro, em todo o estado, porque muitos trabalhadores do carnaval acabam trabalhando em diferentes cidades para fazer parte do carnaval. Acho que é importante também sincronizar um pouco desse trabalho e reforçar aqui que a gente tem bastante interesse, né? Eu, a Tânia, o Guto, que está aqui com a gente também, de estar acompanhando, assim como a gente acompanha a Comissão de Educação e Cultura, a gente tem bastante interesse de desmontar essa ideia também, que coloca em pontos diferentes o trabalho e o carnaval, a folia, né? É uma pena uma sociedade que divide essas coisas, uma pena uma sociedade que quer apenas imprimir o mundo do trabalho em detrimento da folia e do carnaval e não observa o carnaval como uma atividade fundamental da economia criativa, dos processos de geração de trabalho, emprego e renda, né? Santa Catarina ela tem um crescimento acima da média nacional. Muito parte disso é por conta das manifestações culturais e das atividades de festas, da economia criativa e das ações que nós temos aqui. E, por fim, quero dizer também a importância do carnaval para reforçar a presença do povo negro no nosso estado, né? Um estado onde a gente tem que lutar aqui dentro para garantir cotas raciais, é um estado que precisa ter muito vocês na rua, ter muitas escolas, os blocos, a manifestação cultural, a folia e a presença do povo negro aqui, que construiu e construirá cada vez mais o nosso estado. Então, quero reforçar esses nossos compromissos, né? E dizer que a gente vai estar firme aqui na frente parlamentar. E parabéns pelo trabalho e pela resistência. Sei que todo mundo sai do carnaval com dívida, com dificuldade, né, com um sentimento também, porra, não sei se ano que vem é nós de novo, e assim a gente arrasta esse sentimento de não tirar o pé da rua, né? Então, parabéns pelo trabalho e conta com a gente pela frente parlamentar aqui também. Obrigado. Obrigada, deputado Marquito. Muito bom. E eu passo a palavra agora ao deputado Mário Mota. Muito bem. Em primeiro lugar, eu peço desculpas pelo atraso num outro compromisso. Aliás, nesse momento, tenho aqui do lado a Comissão de Agricultura, da qual eu faço parte, e eu entrei online para dar o quórum necessário para que aquela reunião pudesse acontecer. Saio daqui e vou para lá. Mas eu não poderia estar ausente aqui. Eu acompanho o Carnaval. Aliás, o primeiro Carnaval que eu transmiti para a TV foi na Paulo Fontes. Eu e o Roberto Alves, pela TV Cultura, na época. E acompanho a dificuldade que o Carnaval de Florianópolis enfrentou para evoluir positivamente e chegar ao que hoje é, terceiro Carnaval de passarela do Brasil. O aterro da Baía Sul está nos aguardando por inteiro, quem sabe com uma nova passarela também lá, depois do túnel, com barracões específicos para cada uma das entidades ou para a liga, de tal forma que os carros alegóricos não sofram as intempéries do tempo, como aconteceu uma semana antes, praticamente, nos últimos desfiles técnicos. Alguns carros tiveram que ser reformados quase que completamente. Eu queria só fazer um paralelo com a criação de uma outra frente parlamentar que aconteceu na Assembleia recentemente. Frente Parlamentar do Futebol Catarinense. Futebol e Carnaval são duas manifestações que definem bem o entretenimento, a amplitude da cultura do brasileiro em si, a paixão profunda que temos nós, tanto por uma manifestação como pela outra. Como o futebol, manifestação cultural, é evidente que é.
E a instituição de uma frente parlamentar do futebol, eu quero crer, tem muito a ver com a instituição agora de uma frente parlamentar do Carnaval. Por um aspecto que me parece perfeitamente possível de se paralelizar. A criação da frente parlamentar do futebol não tem intenção de custear o futebol dentro do campo, comprar jogador, dar dinheiros para clubes pagarem suas dívidas. Enfim, a ideia é relacionar os clubes de futebol com o seu entorno social. E eu tenho certeza de que também aqui, na comissão, na frente parlamentar do Carnaval, há essa intenção prioritariamente. Os políticos de todo o Estado, e nós temos em todas as regiões deputados estaduais, vereadores, prefeitos, deputados federais, senadores, que estão preocupados em contribuir de alguma forma para melhorar a condição do nosso Carnaval, assim como do nosso futebol, mas não obrigatoriamente colocando dinheiro para o desfile em si. Nós sabemos da importância social que cada escola desenvolve na sua região. Eu conheço pelo menos 4 ou 5 trabalhos espetaculares que retiram das ruas crianças, jovens, que poderiam estar partindo para um outro caminho, todos nós sabemos qual é. Muito obrigado. E fazem deles cidadãos éticos, respeitosos, trabalhadores, com a honestidade dos seus antecessores. E aqui vai a relação direta, citada pelo Marquito, em relação à população negra, que é base nas nossas escolas e que também tem uma relação muito profunda com o nosso futebol. Então, amigos, eu me sinto profundamente recompensado em poder participar também dessa frente parlamentar, porque entendo que cada escola desenvolve um trabalho social muito antes de ir para a avenida. E entendo que a relação específica entre a política, as políticas públicas e as escolas se assemelha, pelo menos no meu ponto de vista, ao que nós pretendemos com a Frente Parlamentar do Futebol. Nós deixamos muito claro aos dirigentes de todas as equipes que estiveram aqui, tanto as de série hoje, Série A, Série B, Série C, Série D, de todo o Estado, que a intenção da frente parlamentar é estimular a participação dos representantes políticos na busca de um apoio para que os clubes desenvolvam esse trabalho social que é amplo. E, na medida em que eles conseguirem mostrar para a sociedade essa responsabilidade, a criança vai ficando cada vez mais bonita. E, certamente, as instituições, as empresas, as indústrias que hoje investem no futebol nacional, mas não investem nas nossas equipes, também passarão a investir, eu diria, como retorno da ligação do seu nome com a marca, com a escola que ele vai patrocinar também. Nós entendemos que há uma dificuldade muito grande de justificar dinheiro público no futebol. Da mesma forma, vocês sabem disso, justificar o dinheiro público no investimento à participação das escolas na avenida exclusivamente. Mas qualquer político tem condições de justificar um investimento de uma emenda, de um dinheiro público estabelecido através de uma lei específica para desenvolver a cultura, quando nós relacionarmos as escolas com um maravilhoso trabalho social que fazem do seu entorno durante o ano todo, porque o Carnaval praticamente são 2 dias de desfile. Então, eu tenho certeza que cada um de vocês sabe exatamente do que eu estou falando. E sabe dessa relação de uma frente parlamentar do Carnaval com uma frente parlamentar do futebol recentemente instalada na casa. Há quantos anos isso já poderia ter ocorrido, tanto no Carnaval quanto no futebol? Então, contem conosco. Eu tenho certeza de que os demais deputados nas outras regiões do Estado, mesmo aqueles que ainda não se integraram aqui na comissão da Frente Parlamentar do Carnaval e também na Frente Parlamentar do Futebol, nós temos hoje 13 deputados que já assinaram a Frente Parlamentar do Futebol, e a nossa intenção é justamente essa. Eu até peço depois um reforço, se caminho
corretamente no meu pensamento ou se eu estou equivocado, mas creio que não, porque eu percebo claramente que a positividade de cada um de vocês no que faz é algo que me entusiasma. Estive visitando a Copa Lorde, por exemplo, a das Cuia e outras instituições, outras escolas como a Consulado, e sei de um trabalho que é feito, por exemplo, na Copa Lorde, com as senhorinhas de mais idade que hoje têm um ateliê de costura durante o ano todinho, trabalhando também com costura, não só para o Carnaval, mas dando subsistência para suas famílias e estimulando as jovens que estão chegando a aprenderem uma profissão a partir daí. E eu tenho certeza que cada escola tem belíssimos trabalhos sociais. Então, amigos, ao mesmo tempo em que eu me coloco à disposição, não só eu, mas toda a equipe do nosso gabinete, e eu tenho certeza que falo pelos demais gabinetes também, eu queria aproveitar só para concluir parabenizando uma escola que hoje completa 71 anos de existência. Nossa querida Copa Lorde. Parabéns a vocês. Falta só 3 para me alcançar. Parabéns a todos vocês, parabéns a Luciane Carminati por essa iniciativa e contem conosco sempre que pudermos ser úteis mesmo. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Muito importante. Eu quero registrar a presença também do vereador de Garopaba, Rodrigo Oliveira. Obrigada aqui pela presença. Também um apaixonado do Carnaval, né? Eu falei de Laguna, sim. O preto lá. Então, o Marquito falava aqui dos blocos. Marquito, esse ano eu me desafiei. Só na Ercílio Luz foi uma loucura. Estava um mar de gente dos blocos. Depois, antes disso, Lagoa da Conceição, né? Foi bem interessante. E Santo Antônio de Lisboa, né? Então, eu prefiro não comentar essas coisas agora do Carnaval. Laguna, nós tivemos um problema. Lá em Laguna, chegamos lá e tinha um decreto da Polícia Civil com a Prefeitura exigindo carro elétrico com uma carroceria recreativa, da noite para o dia. E aí foi terrível, mas a gente conseguiu reverter e conseguimos colocar o Carnaval aí, só de blocos lá, né? 200 mil pessoas, bloco da pracinha, uma loucura. Muito bom. E Joaçaba, que não está aqui, Joaçaba tem 3 escolas e uma já quase, 2 anos o prazo, quase a 4ª escola já. Joaçaba também. Está bem bonito. Então, Alexandre, agora é contigo? Pois o Joel fecha. Obrigado, deputada. Bom dia, meu povo do samba. Quero expressar, em primeiro lugar, assim, uma alegria muito grande de ver esta casa criando essa frente parlamentar nesse momento. E a gente sabe que o parlamento é o espaço da diversidade, do debate, do contraditório, né? E nós tivemos um episódio muito triste recentemente que partiu daqui de dentro, né, de uma discriminação absurda contra a minha escola de samba, os Protegidos da Princesa, que ensaia aqui do lado, no Colégio Celso Ramos, o antigo Colégio Celso Ramos, que agora é uma creche. Mas isso mostra também a predisposição, né, deste espaço para, exatamente encampando a diversidade, lançar um olhar com esse debate, com essa compreensão mais ampla, né, em relação ao Carnaval, para que a gente possa tratar o tema com a seriedade que ele requer. E é interessante, quando a gente olha nos aspectos históricos, que o Carnaval ele não é um fenômeno brasileiro. A gente tem Carnaval em Veneza, tem Carnaval em muitos lugares no mundo. Mas foi aqui no Brasil que ele assumiu essas características únicas que dão a condição de espetáculo que nós temos. E eu quero falar isso para poder pedir licença e me referir mais especificamente ainda às escolas de samba, porque, obviamente, não é somente de escolas de samba que se tem o Carnaval. Nós temos Carnaval de rua, blocos gigantescos, né? Mobilizações comunitárias. Inclusive, uma semana antes do Carnaval, se eu não me engano, lá no Baiacu de Alguém,
que é um bloco maravilhoso, né, de Santo Antônio de Lisboa. Os blocos se reuniram e estão discutindo se vão criar uma liga, uma organização, enfim, tem aí vários movimentos, né? Mas, evidentemente, que as escolas de samba são a expressão única, exclusiva, brasileiríssimas, de como o povo negro, lutando para defender o samba, se organizou e conseguiu fazer com que nós chegássemos a esse espetáculo extraordinário que nós temos hoje. Então, nós estamos falando de um elemento cultural histórico que envolve a luta contra o racismo nesse país, né? Que envolve o reconhecimento de que a sociedade tem que ser para todos, que envolve a nossa conformação de raiz como sociedade. Então, eu que cresci em Florianópolis, tenho uma dificuldade de falar muito institucionalmente do Carnaval, porque, além de uma paixão, é, para mim, um espaço de militância político-cultural, né? O espaço das escolas de samba, o chão do dia a dia de quem faz o Carnaval. Até no Conasamba, no passado, eu disse, gente, olha, quando a gente fala o Carnaval do ano passado, e a partir de agora, o Carnaval de 2026, para nós, é o Carnaval do ano passado, porque foi um ciclo que se encerrou. Vocês comentaram a respeito disso, né? É um processo que começa agora, estamos discutindo os enredos, as comunidades se organizando, cada escola de samba é um ponto de cultura, cada ponto de cultura desse tem uma série de coletivos, ala das passistas, bateria, ala das baianas, comissão de frente, os institutos sociais, enfim, todo o trabalho que realmente agora está começando. Esse é o momento em que começa o ano, né? Então, quando a gente olha para o Carnaval nesse aspecto, porque, como eu falava, né, eu cresci aqui ouvindo assim, não deveriam colocar dinheiro no Carnaval, desperdiçar dinheiro no Carnaval. Nós precisamos de escola, precisamos de hospital. Sem compreender que você, fazendo investimento na cultura de maneira geral, e no Carnaval especificamente, você está promovendo educação, você está promovendo saúde, porque gente feliz adoece menos, né? Gente que se conecta, porque também tem isso, né? Conexão. A gente disputa minha escola com outra escola, vem o resultado, aquela coisa toda, mas são as co-irmãs, é o fazer coletivo, e é o espírito que os povos negros que foram escravizados trouxeram para o Brasil, porque isso acontece em África, de maneira muito ampla, né? Então, você está fazendo investimento em educação, você está fazendo investimento em saúde, você está fazendo investimento em bem-estar social, e o aspecto que agora aparece de maneira mais clara, lá 6,49 a 7,50 e tantos centavos de retorno para cada R$1 investido no Carnaval, né? E aí vem outros aspectos que a gente precisa começar a pensar também. Para onde está indo esse recurso? Porque, certamente, não é, a maior parte deles, pelo menos, para as comunidades que trabalham no Carnaval, que têm seus empregos vinculados ao Carnaval. O Ministério da Cultura criou um grupo de trabalho que tem discutido esses aspectos mais macro da economia do Carnaval, e a gente tem que estar lidando com uma economia do Carnaval, a economia da cultura, a economia criativa, que vejam, terceiro maior PIB do Brasil. Nós estamos à frente, a cultura de maneira geral, incluindo o Carnaval, que é um ativo potencialíssimo, à frente da indústria automobilística. Então, é importante a gente começar a observar esses aspectos. Do ponto de vista do fomento, eu vou abreviar aqui, o Ministério tem aí o Ministério da Cultura, né, com o qual eu respondo mais diretamente, a Lei Rouanet, inclusive a Liga de Joaçaba, é impressionante, porque ela não só é um dos maiores captadores de recurso via Rouanet do Estado de Santa Catarina. Ela é um dos maiores do Brasil. Ela está, estatisticamente, assim, num avanço extraordinário, que pode ser, inclusive, né, assim, um elemento de compartilhamento com as nossas outras demais ligas aqui que compõem a Lilesc, né? Do ponto de vista dos pontos de cultura, que é para aquelas ações mais cotidianas, sociais, das escolas nas suas comunidades, a gente já se coloca à disposição para fazer as oficinas, os editais da Aldir Blanc, tem, inclusive, cotas, né? Então, as escolas precisam se apropriar um pouco mais dessas possibilidades
que não é aquele volume de recursos que vai botar a escola na avenida, mas que vai manter aquele trabalho cotidiano no dia a dia, né? Então, assim, agradecer muito a possibilidade de estar aqui com vocês, presenciando esse momento, mas eu queria terminar deixando aqui um gigante abraço para o Joel, que está à frente dessa iniciativa da construção dessa Associação das Ligas em Santa Catarina, porque justamente para esse processo que nós estamos observando de retomada do Carnaval, eu comentava ali que eu desfilei no Chavante depois de 32 anos, por quê? Porque não teve Carnaval em Florianópolis em 94. Né? A gente fala que não teve Carnaval, teve, mas não teve desfile das escolas de samba, não teve Carnaval. Então, foi a oportunidade que a gente teve de conhecer. E que bom que agora o calendário está se espalhando para a gente poder circular um pouquinho mais. Né? Mas eu acho que a luta do Joel, que começa aqui na Liesf, né? E agora consegue congregar, consegue trazer o Conasamba, dar visibilidade para Santa Catarina, está reforçando, inclusive, um pedido que nós estamos levando ao Ministério da Cultura, que é que o próprio Ministério da Cultura assuma a área do aterro da Baía Sul, depois do túnel, que foi a área escolhida pelas escolas de samba para a construção da nova passarela, que facilite, que viabilize e dê mais agilidade aos processos e não deixar que o Complexo Negro Querido fique na mão da Prefeitura e dos desmandos de quem não compreende o Carnaval como um elemento cultural fundamental, como um elemento de economia, né? E aí pega e vai transformando a passarela em puxadinho. Primeiro tinha até um projeto bonitinho no começo, ali embaixo das arquibancadas, que era de educação, contraturno, aí depois transformaram aquilo em depósito de pessoas insalubres, sem condições e com o vergonhoso nome de Passarela da Cidadania. Lá em Laguna botaram telhado na passarela, na arquibancada onde era para as pessoas sentarem. Então, enfim, a gente precisa fazer com que a Liga, a Associação das Ligas, as ligas, tenham a gestão desses espaços que são da comunidade, que são do Carnaval, e não ficar como uma moeda de troca da Prefeitura ou do governo, ou de seja lá quem for. Né? Então, o Ministério vai, e a nossa luta é essa, né? Repassar esse terreno para que a Liga consiga fazer a gestão completa e autônoma do espaço. Então, essa notícia que a gente traz. Muito obrigado, gente. Obrigada, Alexandre. Uma ótima notícia. E agora o Joel, representando todas as escolas, blocos, as ligas. Está contigo a palavra, Joel. Bom dia a todos. Saúdo aqui, em nome do Carnaval de Santa Catarina, todos presentes, em nome da deputada Luciane Carminati, presidente dessa comissão. Saúdo todos os deputados aqui presentes nessa tão importante e histórica frente parlamentar. Confesso para vocês que eu esperei 15 anos para ver esse momento. Estou há 15 anos lutando para que esse sonho se tornasse realidade. Confesso que a ficha ainda não caiu. Hoje, no grupo dos presidentes, cedo nós conversamos, eu botei ali que nós ainda não temos, sabe, Davis, não temos ainda a noção do impacto que nós teremos pela frente com a criação dessa frente, com esse pontapé inicial dado no dia de hoje, não só pela criação da frente, mas com quem está construindo isso. Então, é muito simbólico o que está acontecendo aqui, ter a presença do presidente da Casa, o deputado Marquito, Mário Mota, querido Mário, o governo federal, o Ministério da Cultura aqui na mesa, avalizando a questão do terreno para a cidade do Samba e Novo Sambódromo. Então, isso é uma conquista histórica e nós passamos, nesse momento, a não ser visto apenas como uma festa, né? Mas ser reconhecido, deputada Luciane, como uma política pública permanente de cultura, turismo, emprego e renda. Então, isso para nós é um avanço histórico. Eu faço parte também da Federação Nacional do Samba, onde nós temos lá num grupo mais de 100 ligas filiadas,
do Brasil todo. São mais de 1.000 escolas de samba dentro desse grupo. E o sonho de todos aqueles grupos que estão ali é que isso que está acontecendo em Santa Catarina se torne realidade em seus estados. Então, Santa Catarina se torna, nesse momento, deputado Mário Mota, estamos na vanguarda do carnaval, da gestão do carnaval, com relação à relação com o poder público. Nós temos hoje, a partir de hoje, um canal direto com esta casa, que não era, a gente não se sentia em casa. Os presidentes aqui, a gente sabe que a gente implorava praticamente para ser atendido por algum deputado. O presidente da casa, então, nem se fala, né, Marcelo? Isso era tão distante para nós, né? E hoje a gente vê assim, hoje eu posso falar em nome do Carnaval Catarinense, e aqui eu fico muito feliz de ter aqui, nesse ambiente, as duas escolas mais antigas do estado, que é a Protegidos da Princesa e a Chavantes de Laguna, então, que representam, assim como escolas-mãe, o carnaval no estado no todo. Carnaval esse cada vez mais metropolitano, e gostaria aqui de passar uma informação exclusiva para vocês, deputadas e deputados na mesa. A gente acaba de receber, Carlão, um pedido de filiação de uma escola de samba de Joinville para desfilar em Florianópolis, olha só. Né? Óbvio que a gente vai se reunir para falar sobre isso, mas olha o que está acontecendo com o carnaval do nosso estado. A associação tem praticamente, ela foi fundada há 2 anos atrás, mas ela tem praticamente de atuação mesmo com esse grupo que nós estamos aqui, com uma diretoria muito coesa. Nós temos 1 ano de trabalho. E com esse 1 ano de trabalho, presidente Carminati, nós conseguimos resgatar o carnaval competitivo de Joinville, de Laguna e de Lages. Isso para nós, isso com carnavais, Davidson e Ronaldo, há mais de 10 anos sem movimentação e sem competição. Laguna praticamente morto, né? Praticamente, Lages, então, nem se fala. Então, poder resgatar isso tudo, poder trazer de volta, poder movimentar toda essa economia criativa, para nós é um avanço, uma conquista muito grande. Nós estamos apenas no início de um trabalho que a gente sabe onde a gente quer chegar. Temos essa missão, né? Florianópolis é, sim, o 3º maior carnaval do país, não por frase de para-choque de caminhão, mas por dados, por números, por estrutura de escolas de samba, por recursos aplicados, por desfile. E desses grandes carnavais da avenida, Florianópolis é a única cidade que não possui a sua cidade de samba. Então, isso é um caminho sem volta. Temos aqui agora, com essa frente, esse assunto, essa pauta número 1 para a gente poder estar encaminhando, junto com a situação crítica que as escolas de samba se encontram nesse momento, com seus carros alegóricos, que agora é a hora da imprensa, né, junto com a sociedade, se voltarem contra nós e mostrar, pô, que bagunça, que lixo, é assim que a gente é tratado. E a gente sabe que não teve política pública nesses últimos anos voltado às escolas de samba, né? Com relação aos investimentos, então, a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, novamente, acabou de lançar agora os últimos números com relação ao impacto do carnaval, já chegou a 18 bilhões, Alexandre, de reais no Brasil, diretamente na economia do nosso país, e, de novo, mais de 510 milhões de impacto direto, Mário, no carnaval catarinense, na economia catarinense, o carnaval proporcionou. Com isso, com essas informações, apoiar o carnaval, e hoje, gente, nós estamos falando de um pouco mais de 10 milhões de reais que o Estado aporta. Nós temos, Ronaldo, 510 milhões de retorno para o nosso Estado. Com isso, o apoio ao fomento do carnaval, vereadora Tânia, não é uma opção. Não se torna uma opção. Não se torna uma vontade de um prefeito, de uma prefeita. Se torna uma obrigação e uma política pública de reconhecimento dessa manifestação cultural que, além de trazer felicidade e alegria, traz investimento, cultura e renda para o nosso Estado. Eu estou muito feliz, estou muito realizado de ver todos vocês aqui e as conquistas que o trabalho de todos vocês estão começando a ser plantados e ser reconhecidos a partir de hoje. Tá? Parabéns à Baixada Copa Lorde pelos 71 anos de história. Nesse dia,
importantíssimo. Obrigado, Luciano Carminati, por defender, entender a necessidade da construção dessa frente parlamentar. Mário Mota, Marquito, Alexandre, sem vocês nessa caminhada tudo fica mais difícil e com vocês tudo fica mais fácil. E eu tenho certeza que nós iremos dar um grande exemplo para o Carnaval do Brasil. Carnaval este, que é o maior carnaval do planeta, para vocês entenderem, o maior carnaval do mundo, que é o Rio de Janeiro. O governo do Estado só sentou para conversar em janeiro. O grupo de acesso, Liga RJ, Acesso Ouro, Prata, Bronze, na semana do desfile que receberam o recurso. O que se faz com o dinheiro na semana do desfile, né, Tânia? É para não viabilizar mesmo, né? Para inviabilizar, né? Então, olha os avanços de construir esse diálogo, de colocar o município na mesa, o Estado na mesa, o governo federal na mesma mesa, e que a gente tire, né, toda essa polarização política de lado e pense exclusivamente no Carnaval, e nós já estamos avançando e ganhando muito em cima disso. E o Carnaval 2026 provou e mostrou que juntos, unidos, a gente se planejando, a gente é muito mais forte, e o resultado está aí. Então, eu tenho certeza que o que aconteceu aqui hoje com a presença do presidente da Casa, nós vamos ter um Carnaval 2027 ainda mais organizado, mais antecipado, né? e mais reconhecido também, deputado, que é isso que a gente precisa, ser reconhecido e respeitado. Muito obrigado a todos, parabéns ao samba, viva o Carnaval do Brasil. Obrigada, Joel. Nós vamos concluir esse momento aqui. Sim, ele está com outra comissão. Aqui na casa, terça e quarta, a gente está todos aqui rodeados de comissões e audiências. Muito obrigada, deputados, pela presença. Mas eu quero só reforçar um aspecto aqui, que em todas as falas da mesa apareceu e está no cotidiano. Na verdade, o dinheiro público que se fala que o Estado investe no Carnaval, quem coloca dinheiro público para dentro do Estado é o Carnaval. Não é o Estado, o governo que coloca a grana para o Carnaval. É o Carnaval que devolve muito mais recurso para o Estado. A gente já fez essa conta? Isso que o Joel está falando. Se movimenta mais de 500 milhões. E você tem de incentivo, fomento para as escolas, né? Você tem pouco mais de 10, significa que esse discurso está totalmente equivocado. É de uma total ignorância. É o Carnaval de Santa Catarina que coloca recurso para a economia catarinense. Eu acho que aí a gente começa também a falar de um outro patamar. Isso é bem importante. E eu quero, então, agradecer aqui, eu acho que também reforçar a dimensão, aqui o Charles, que é meu assessor, lembrava disso, né? A dimensão de que nós não vamos, nesta frente, abordar só as escolas. Aqui estão incluídos os blocos, né? Todas as manifestações que dizem respeito ao Carnaval de Santa Catarina. É esta frente que será a porta-voz. Mas a frente não existe se não houver a participação de vocês. Imagine só nós aqui sentados. Não existe, né? A gente precisa que a fanfarra, que a Africatarina, que Chavante, né? Chavante, que Laguna, que Joinville, que todas as escolas aqui presentes, que São José, né? Que todos se sintam incluídos e acolhidos na frente parlamentar que está, a partir de hoje, declarada oficialmente instalada. É isso. Instalada. E eu espero, nessa semana, hoje e amanhã, já boas notícias para serem, né, oficialmente comunicados a vocês. Já temos tratativas hoje e amanhã, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos e todas.